noite para quem está entrando ao vivo nesse webinar. Bom dia, boa tarde para quem for assistir essa gravação mais para frente. Meu nome é Maíra Delfino, é um prazer recebê-los conosco. Nós tivemos mais de 360 inscrições para este webinar, então estamos muito felizes com a presença de quem está entrando. Você que está aqui, tenho certeza que você vai ter uma excelente experiência. Temos um tema maravilhoso que está super em voga e eu já sei qual que vai ser a pergunta chefe. Eu só não vou falar ela agora, porque senão ela já vai começar a acontecer, né, doutor? Onde a gente conversou sobre essa pergunta chefe, carro-chefe sobre garantias. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter uma excelente experiência. Antes da gente começar, só queria me apresentar um pouco melhor. Dione falou que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Tem mais gente ouvindo por aí? Todos ouvindo? Se vocês quiserem testar o áudio de vocês, está ouvindo. Então, Dione, acho que é um problema teu aí, no teu computador. Bom, nós estamos representando o Conacred, mas esta é uma aula aberta, é uma série de 3 aulas. Hoje, a nossa primeira aula com dois grandes profissionais que estão envolvidos no nosso pioneiríssimo MBA de crédito, comercialização e gestão de riscos no agronegócio, em parceria com a Harvard. Dr. Rafael Molinari, que eu já vou apresentar para vocês um pouco melhor, é coordenador deste curso e também calha de ser nosso advisor há alguns anos, né, doutor? A gente não fala quantos para não denunciar a idade. É, mas o doutor Lucas também é parte integrante do nosso MBA como curador de conteúdo, juntamente com o doutor Rafael. Então, nós temos aqui um time de peso para falar para vocês hoje. Mas antes da gente começar, eu não sei quem já acompanha o Conacred e quem esteve lá em 2025, no nosso evento de novembro, a gente sempre faz uma pesquisa, a Pesquisa Nacional de Crédito no Agronegócio. E foi a partir dessa pesquisa que nós tivemos a ideia, na verdade não a ideia, mas que nos surgiu o desejo e o sonho de trazer algo para o setor, de trazer algo mais especificamente educacional para o setor. Então, eu vou apresentar para vocês, é só uma pinceladinha dessa pesquisa nacional de crédito agro, vou colocar aqui na tela para vocês. Aí vocês me falam se vocês já estão vendo, vou colocar inclusive no modo apresentação. Não está indo ainda, mas ela já vai. Foi. Todos, eu tô sem acesso ao chat agora, vamos ver. Opa, todos vendo aí? Bom, vamos lá. O que que a Pesquisa Nacional de Crédito Agro fala? Nós tivemos ano passado 1.061 respondentes, tá? Dentro do crédito agro. E aí nós separamos, tá? Fizemos com a ajuda do ChatGPT, gente, com a ajuda da inteligência artificial maravilhosa. Nós conseguimos extrair dados muito interessantes do setor, que são primeiro, quantas mulheres e homens nós temos no setor? E aí nós ficamos muito felizes em saber que temos 52% de sexo feminino no setor, trabalhando no crédito agro, 48% masculino, é muito próximo, isso é muito legal. No ano anterior a gente viu mais homens do que mulheres, esse ano, né, em 2025, a gente já viu um pouquinho mais de mulheres. E aí nós dividimos esses dois gêneros em cargos e ficamos também felizes por ver que de 2024 para 2025 nós tivemos um aumento de mulheres na liderança. Tá? Então, ainda temos mais predominância masculina nos cargos mais altos, mas nós conseguimos ver aí que, por exemplo, eu me lembro que em 2024 a gente tinha 100% de C-level era do sexo masculino. Este ano já aumentamos, então a presença feminina está aumentando no setor, é algo que para nós é muito interessante também de ver, porque afinal de contas somamos agro com financeiro, dois setores que eram predominantemente masculinos. E desses respondentes que a gente teve, desses 1.061 respondentes, nós dividimos em alguns nichos, tá? Então, a maioria deles, mais de 41%, vem de indústria e trading, depois seguido de revenda com 29,3%, depois bancos e cooperativas de crédito, mais de 13%, fintechs e agrofintechs, mais de 5%, e fundos, quase 4% desses respondentes, tá? Esses são os que tinha mais predominância. Depois disso, nós fomos perguntar, e aí é uma pergunta que eu sempre faço, principalmente nos roadshows e no evento. E aí, quem aqui é formado em crédito no agronegócio? Nunca ninguém levanta a mão. E aí a gente pergunta, mas por que nunca ninguém levanta a mão? Porque afinal de contas,
este é o primeiro é a primeira iniciativa educacional que efetivamente vai formar profissionais no crédito no agronegócio. Mas, né, cada profissional é formado em uma graduação diferente. Aí nós vimos 45% de formação de administração, 24% na contabilidade, 12% no direito, 11% em agronomia, 8% em economia. Também vimos algo muito similar isso em 2024. E aí, nós começamos a estudar um pouquinho sobre essa forma, o cargo que a gente, né, o cargo que a gente viu nesses respondentes e a escolaridade, até onde eles tinham estudado. Então, nós vimos que, se a gente analisar, ele está um pouquinho, tá um pouquinho fora de ordem, mas aí, se a gente for analisar esse laranja, que é esse level, esse azul clarinho e esse roxinho, que são os cargos mais altos, de gerência para cima, a gente vê que realmente, ó, doutorado, muito gerente. Você vê aqui, ensino superior, pouco C-level, mas aqui mestrado, bastante C-level, doutorado, bastante C-level. Então as pessoas elas estão estudando diretoria, que é esse azul clarinho. Tem um tanto aqui de pós-graduação, tem bastante no mestrado, tem só um pouco menos de ensino superior. Então a gente consegue ver que as pessoas com cargos mais altos, elas acabam tendo mais estudo também, né? Mais anos de estudo. E aí, algo fresquíssimo para vocês hoje, que é o nosso próximo e último slide. Nós fizemos o cruzamento de cargos e faixas salariais. Isso eu não apresentei no evento, tá? É algo que vocês vão ver aqui. Então, vocês me perdoem, mas foi com a ajuda da inteligência artificial e não está muito bonito, mas ele está muito interessante. Vou colocar na tela para vocês. Aqui, nós temos faixas salariais de 2 a 9 mil reais por mês, tá? No azul, 9 a 15 no laranja, 15 a 20 no verde. 20 a 27 no vermelho e acima de 27 mil por mês no roxo, então no lilás. Então vocês podem ver que realmente as faixas salariais, né, de maior predominância são, óbvio, as mais baixas, mas quanto maior o cargo, maior o salário também. Então a gente até pensa, poxa, se cargo e faixa salarial estão interligados, cargo, faixa salarial e educação também estão ligados, então qual que é o nosso maior sonho, assim, o nosso desejo é ver 51% do nosso público de respondente daqui a uns anos formado em crédito, comercialização e gestão de riscos no agronegócio. Então, assim, esse é um desejo do nosso coração e é muito por isso que nós estamos aqui e que nós realmente estamos desenvolvendo esse MBA em parceria com a Harvard Agribusiness School. E agora, sem mais delongas, já tomei muito tempo de vocês. Doutor Rafael, seja bem-vindo. Doutor Lucas, sejam bem-vindos. Que alegria poder ter vocês hoje aqui conosco. Na verdade, gente, é um privilégio. Vocês não têm noção do dia que o Lucas está vivendo e que o doutor Rafael também está vivendo de hoje, de véspera para amanhã. Então, assim, é um privilégio para nós contar com vocês hoje. Rafa, o palco é todo seu. Obrigado, Maíra. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Para mim, especialmente, é muito interessante porque eu consigo combinar aqui meu papel de advisor no Conacred, onde eu tenho muito orgulho de, há alguns anos, como a Maíra disse, não são muitos, viu, Maíra? Mais de 10 só, mas que a gente está junto nessa jornada. Então, eu acompanho há muito tempo já essa discussão muito qualificada que o Conacred traz todos os anos, tanto em roadshows quanto principalmente no Congresso, com a Harvard, onde também sou professor, sou coordenador acadêmico junto com o professor Lucas, e temos lá, além do MBA que estamos aqui, batendo bastante nele, né, divulgando bastante, também temos lá o LLM em Direito do Agronegócio, então é um prazer para a gente realmente estar nessa parceria Harvard e Conacred. Passo para você, Lucas, fazer as suas palavras iniciais também, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo. Boa noite a todos, um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Agradecer o interesse de vocês, já temos aí mais de 75 participantes, né? Uma terça-feira à noite, a gente sabe que as pessoas têm um dia a dia de trabalho intenso, né? E reservaram esse espacinho para falar conosco sobre esse MBA que é tão interessante e único no mercado e que une, de fato,
duas grandes marcas e entidades tão comprometidas com o agronegócio, né? O Conacred, e aí fazer uma deferência aqui especial à Maíra, parabenizar pelo trabalho que ela faz. Quem trabalha com crédito no agro conhece a Maíra já, né, há algum tempo, né? Não vou dizer há bastante, muito embora a Maíra tenha começado a trabalhar muito cedo, né? Mas dizer que é um prazer imenso desenvolver essa parceria. E óbvio que a Harvard Agribusiness School, que é a escola, né, e a casa do agronegócio brasileiro, a grande instituição de ensino 100% voltada ao agronegócio brasileiro, tanto na graduação, nós temos cursos de graduação, quanto nesses programas de pós-graduação, lato sensu, né, que reúnem conteúdos que são muito específicos e muito enriquecedores ao desenvolvimento profissional, né, das pessoas que trabalham no agro. Achei muito interessante a Maíra começar a fala dela trazendo dados, trazendo os números, né? A gente sabe que profissionalização no agro é um tema-chave. Ainda que cada um de nós venha de cursos de graduação específicos, né? Eu sou formado em Direito, também tenho uma outra formação, tenho uma especialização em Relações Internacionais, mas a gente sabe que para a caminhada de desenvolvimento nas empresas, né, para alcançar cargos melhores, para subir ao C-level, e também nas outras entidades privadas, nos escritórios de advocacia, nas entidades setoriais, o quão importante é o investimento em educação especializada. E isso a gente tem conseguido fazer muito bem na Harvard e agora muito bem nesse MBA em parceria com o Conacred. Então, Rafael, dizer que é um grande privilégio estar com você aqui, né? Eu e o Rafael, com mais de 20 anos de direito, né? Mais de 20 anos como advogados atuantes no agro, eu num caminho que foi predominantemente em escritórios de advocacia, muito embora hoje também eu trabalhe, né, e atue diretamente para entidades setoriais do agronegócio e atenda algumas das maiores empresas do agronegócio do mundo, e o Rafael, né, nesse caminho dele como executivo jurídico também de grandes multinacionais do agro. Então é um pouco, né, sobre o MBA, mas também sobre a nossa experiência nesses 20 anos lidando com temas que são jurídicos, mas que temas também de crédito. Temas jurídicos que são importantíssimos às questões de crédito e temas propriamente de crédito que, como advisors, a gente passou também a trazer para os nossos clientes. Rafael, fica à vontade aqui para seguir a condução da tua aula. Maravilha, muito bom. Podemos começar aqui então, Maíra. Vocês têm algum outro comentário, algum recado, Tony também? Agradecer também todo o suporte do Tony, que está com a Bora, gente aí sempre ajudando. bora Enfim, falar podemos de começar? garantia. Só não Vamos lá. pode, só não vale a pergunta qual que é a melhor garantia, hein, pessoal? Essa a pergunta é fácil, né? A resposta é um pouco mais complexa. Vamos precisar de algumas horas lá no nosso MBA para responder ela. Mas vamos lá, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Fiz só alguns slides para facilitar as provocações aqui, pessoal. A ideia é que a gente faça um bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Pronto. Deu certo? Tudo certinho? Compartilhando minha tela. Carregando, carregando. Opa. Foi? Tá carregando ainda, quer Deixa eu tentar parar e parar e começar de novo. começar de novo. Melhor. A gente fez o teste, deu certo, viu, gente? Então vai dar certo de novo. Pois é, exato, exato. Quer dar Foi? mais um clique e tá carregando igual. Ué, Tem alguém que tá vendo que eu não tô? não. Mais um minutinho da paciência de vocês. Espera lá. Deixa eu ver o que eu preciso fazer de novo aqui, mas exatamente o que a gente combinou antes. Vamos lá, espera lá. Compartilhar Agora vai dar até. certo. Vamos lá, então. Agora foi. Ó, aí sim. Boa.
Bom, então, pessoal, aqui nós vamos, professor Lucas e eu, vamos bater um papo com vocês hoje, trazer alguns insights, trazer aqui um pouco de experiências, trazer um pouco de cuidados que a gente acredita e tem visto no mercado, e bater papo com vocês. Acho que o principal aqui é deixar vocês muito abertos a debate conosco, então mandem as perguntas aí, como o Tony já colocou no chat no Q&A, ele vai ajudar a gente ali a fazer um filtro para poder a gente ganhar tempo também, enquanto a gente vai passando aqui alguns pontos. É, eu diria para vocês, o Lucas, aliás, esse primeiro ponto aqui, o Lucas já comentou bem, bem de forma bem didática para vocês sobre a Harvey, então com a Anacred todos aqui já estão muito acostumados, conhecem, né, todo ano a gente tem um congresso. A Harvey é uma escola de negócios, ela busca aqui efetivamente formar os futuros líderes do agronegócio, então posso dizer para vocês que é a melhor escola para que vocês tenham uma formação focada nesse setor tão pujante, tão relevante para o nosso país, tá? Depois a Maíra e o time, o Tony, vai mandar esse link para vocês. Lá vai ter um vídeo institucional, vai mostrar que a Harvey ela é fruto de uma parceria entre o Grupo SEB, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, com a marca Strat, que é uma consultoria especializada em agronegócio de bastante tempo no mercado, muito focada. Professor Marcos Fava Neves, professor Roberto Fábio Scari e tantos outros profissionais que lá atuam de forma muito especializada e muito dedicada ao setor. Tá? Então depois tem um videozinho institucional, mas eu não vou passar aqui para vocês agora. Falar rapidamente do programa para vocês. Foi pensado com muito carinho, só para vocês terem uma ideia, eu sou um dos coordenadores acadêmicos, junto com o professor Rodrigo, da Harvey, e ele tem toda a parte de formação dele financeira, então combinamos aqui o jurídico com o financeiro na coordenação, temos como curadores, né, do curso também o professor Lucas Monteiro de Souza e o professor Davi Télio, uma grande referência no setor, além da Maíra com toda a experiência que ela tem aí no Conacred nos últimos anos todos. Então, se vocês olharem o programa, ele ficou muito, muito interessante. Nós estamos com 6 módulos, o módulo número 1 de mercados e contexto nacional e internacional, aqui traz aqui uma vivência enorme, especialmente do time da Harvey, no time Mark Strat, e vários professores que a gente tem dentro do programa, vai trazer aqui um panorama global, geral aqui do agronegócio, não só do Brasil, mas também de todas as dinâmicas aí de mercado que a gente tem. Então vai ser super interessante esse primeiro módulo. Depois vamos falar de algo fundamental que vocês devem estar super acostumados no dia a dia de vocês, especialmente quem atua com crédito, falar em gestão de riscos. Temos tantos riscos aqui no setor e a gente precisa trabalhar em cada um deles, por isso que a gente precisa realmente de um módulo inteiro, basicamente, só para falar de gestão de riscos. Algo fundamental no módulo 3, gestão e inovação. Nós temos visto cada vez mais a tecnologia apoiando, auxiliando muito fortemente as empresas, as equipes de crédito, todos realmente muito avançados, eu diria, nessa parte de gestão e inovação, por conta do que tem surgido de inteligência artificial, de uma série de políticas que vocês podem criar com base nisso. Enfim, vai ter bastante coisa interessante aqui também com vários especialistas. No módulo 4, a gente vai falar bastante de estruturas de financiamentos e operações. Então aqui vamos dar uma pincelada hoje de alguma coisa também que temos visto aí de melhores práticas no mercado, mas eu diria que aqui é um dos principais pontos, é um dos corações aqui, eu diria, do nosso MBA, especialmente porque ele vai ser multidisciplinar, né? Então vai ter uma visão muito, muito forte de finanças, vai ter uma visão muito forte de gestão, vai ter uma questão muito forte de jurídico também, de estruturação jurídica, de segurança jurídica. Então, acho que aqui é o núcleo principal, eu diria que ele emana para todos os demais aqui. Módulo 5 e módulo 6, muito aqui do nosso lado, né, professor Lucas? Então, a parte de aspectos jurídicos, garantias e títulos, vamos falar um pouquinho também hoje aqui com vocês sobre esse módulo, sobre temas que vão ser tratados nesse módulo. E o módulo 6, recuperação de crédito,
né, quando é o momento de renegociar, quando é o momento de cobrar, quando é o momento de você usar rapidamente as medidas judiciais cabíveis e como, né, tratar crise, recuperação judicial, extrajudicial, falência, enfim. Tudo isso, como vocês podem ver, é um programa muito forte e trata basicamente de ponta a ponta o crédito no agronegócio. Eu tenho certeza que se vocês vierem conosco nessa jornada, não tenho dúvidas que vocês vão realmente ter debates de alto nível, tudo com estudo de casos, aulas online ao vivo, aulas gravadas, executivos de empresas como professores, professores acadêmicos trazendo também a teoria para vocês. Então, assim, vai ser algo muito interessante que eu tenho certeza que ao final desse ciclo de 3 aulas, na quinta-feira, vocês vão ter realmente uma visão bastante ampla de todo esse programa e eu tenho certeza que vocês vão ficar com vontade de vir conosco nessa jornada. Muito bem, vamos começar então aqui sobre os principais pontos que eu gostaria de debater com vocês aqui juntamente com o professor Lucas. Trouxe aqui 5 pontos, tá? 5 elementos para a gente debater hoje e queria novamente deixar vocês muito à vontade para mandar as perguntas aí para a gente continuar esse debate. Então, um primeiro ponto importante, né, falar de conjuntura do setor e do crédito, o que muitos têm visto como desafio, como crise, como dificuldade, eu confesso que eu tenho visto mais como oportunidades, tá? Então, se a gente olhar, né, o setor como ele está hoje, preço das commodities, em algumas, principalmente soja, milho, enfim, as principais commodities nossas aqui, algumas delas com preços bastante reduzidos, deixando a margem muito apertada para o produtor rural. Eh, Nós temos juros altos, né, muito altos, Selic a 15%, deve baixar agora a partir de março, mas muito gradativo ainda, muito alto. Nós temos visto um aumento de inadimplência muito grande, né, então isso é algo que o setor não está tão acostumado, né, com índices de inadimplência mais altos, aumento das recuperações judiciais, ainda, se você for pensar na quantidade de produtores rurais que nós temos versus a quantidade de recuperações judiciais, não é tão alarmante, mas os índices de crescimento são, né, os índices de crescimento e tudo que isso traz, né, como resposta, como mensagem para o mercado, acaba trazendo um impacto muito grande, né? Sem contar, né, em alavancagem que a gente viu muitos produtores fazendo, constituindo contratos de arrendamento em épocas com vacas gordas e agora nos momentos mais apertados fica mais difícil para manter, então as margens ali ficam cada vez mais reduzidas. Tudo isso num contexto que a gente tem visto também de redução das linhas de crédito, o mesmo crédito rural oficial não tem sido utilizado totalmente, os bancos cada vez mais restritivos, né? E a gente tem visto muitas oportunidades nessas dificuldades. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, e aí eu deixo também o Lucas complementar na visão dele, mas eu posso destacar para vocês que para as empresas que fazem o financiamento privado, para as revendas, para as, né, empresas tradings, para as cooperativas de crédito, mesmo para instituições financeiras focadas no agronegócio, há muitas oportunidades. É claro que há necessidade de uma melhor gestão, né, ou exigência de uma melhor gestão de riscos. É importante que vocês façam uma boa avaliação do produtor rural, para quem vai ser dado o financiamento, tudo isso que vocês vão ver bastante, provavelmente amanhã na aula com o Davi, tá certo? Mas o mais importante aqui que eu tenho visto há muito boas oportunidades, com certeza, apesar dessa conjuntura mais desafiadora, né, de os últimos 1, 2 anos para cá, e com certeza a gente tem ainda 2026 muito desafiador. Lucas, não sei se você quiser, fica à vontade para complementar essa primeira parte. Eu acho que naturalmente, né, num país como o Brasil, em que 25% do PIB está concentrado nas cadeias produtivas aqui do agro, né? E o agro ele vem aí
numa crescente há décadas, se tornando muito intensivo em capital, crédito e agro são duas coisas que necessariamente têm que caminhar, né, de mãos dadas. Quem trabalha com agronegócio, como é o nosso caso há muitos anos, a gente também sabe que os momentos de dificuldade, eles existem e são cíclicos. Há momentos ah, em que um bom alinhamento aí dos astros, você ter o valor das commodities numa alta, eventualmente com um custo de produção mais baixo ou não tão alto. Agora nós estamos vivendo a conjunção de alguns fatores negativos que estão levando, né, parte dessas cadeias produtivas, e aí talvez olhando áreas específicas do país, ou, né, especificamente com mais intensidade, alguns estados brasileiros vivendo uma situação um pouco, né, mais intensa nessa questão do inadimplemento, no aumento, como o Rafael trouxe aqui, no número de pedidos de recuperação judicial, né, o que também, bom, é um mecanismo legalmente viável, possível, desde que se cumpridos lá os requisitos que a lei impõe, mas se é certo que o agronegócio continua crescendo, a gente vai seguir aqui expandindo os números de produção nas principais commodities, o crédito necessariamente, mesmo diante de situações desafiadoras, vai aprendendo a enxergar mais as oportunidades e ajustar diante das dificuldades, né, pontos como esses que o Rafael traz, que enfim, é óbvio que agora, né, nunca foi tão importante pensar nas estruturas jurídicas, principalmente em razão do próprio aumento das recuperações judiciais, né, uma boa gestão do crédito, há uma série de ferramentas, né, que tornam essas oportunidades viáveis e a concessão do crédito cada vez mais seguras. As oportunidades, sem dúvida, existem, né? O crédito vai continuar sendo absolutamente necessário. Patamar de juros no Brasil alto do jeito que está, né? Mas o agro também tem operações comerciais como o barter que possibilitam, né, uma concessão de crédito no âmbito de uma operação comercial, né, que consegue ter aqui para o produtor rural né, um custo muito melhor, e eu acho que ter o ferramental necessário para enxergar as oportunidades nos desafios que estão postos, que existem, obviamente, a gente tem colocado isso aqui, e tornar, né, esse processo todo de concessão do crédito, né, o mais seguro possível, né? Acho que é um pouco dessa introdução, Rafael. Não acho que, por mais desafiador que seja a conjuntura, não é nada que, eventualmente, o Brasil já não tenha passado, né, e que a economia brasileira já não tenha se mostrado resiliente o suficiente para atravessar. Perfeito, Lucas, perfeito. E eu acho que o mais interessante aqui que você trouxe um ponto bem legal é que há ferramentas para tanto, né? Nós não vamos conseguir aqui, obviamente, destrinchar isso para vocês, não é essa a ideia, né? É trazer alguns pontos aqui só de reflexão realmente, mas sem dúvida, na minha visão, com toda, e até entrando no segundo item, que é o arcabouço jurídico atual para o crédito no agronegócio, o que a gente viu nos últimos anos foi a tentativa de melhoria e de fortalecimento do ferramental jurídico, principalmente, para o crédito no agronegócio. Então, a operação de barter ela já era muito boa, já é algo que o Brasil atua há muito tempo, e já faz, né, no setor há muito tempo, mas ela pode ser melhorada, né? A CPR, que sempre foi aí né, é o marco do financiamento privado no agronegócio brasileiro, né, desde lá de 94 que a gente tem a CPR, e ela ano após ano vem evoluindo, tanto do ponto de vista legislativo, mas principalmente da jurisprudência, né, de como os tribunais têm visto isso. Mas eu diria para vocês que desde 2020 há realmente uma mudança enorme. E aí eu posso dizer
com experiência de quem atua há muito tempo nesse mercado, que eu ainda vejo as pessoas olhando a CPR, olhando o barter com olhos da década de 90, década de 2000, década de 2010, né, e não dos últimos 5, 6 anos que a gente teve realmente uma mudança bastante grande. Boa parte dos institutos ainda em teste, ainda sendo avaliados pelo mercado, sendo avaliados pela doutrina, pela jurisprudência, mas ainda vendo muita gente olhando com uma visão sem as melhorias ou sem se beneficiar das melhorias legislativas que a gente teve. Então, fazendo rapidamente um panorama muito rápido aqui do arcabouço jurídico, né, a gente teve ali década de 60, 70, 80, até meados de 90, ali o crédito rural muito forte, Sistema Nacional de Crédito Rural, Plano Safra, juros subsidiados, tudo isso que vocês estão cansados de saber, e que a gente sabe que isso foi cada vez ficando mais complicado, o Estado cada vez menos forte nesse sentido. E ali, a partir de 94, a gente tem a CPR, que seria o marco fundamental ali do financiamento privado no agronegócio brasileiro. A partir de 2000, a gente já tem a intenção de colocar não só a produção agropecuária, mas também outros parceiros, outras frentes, outras cadeias, né, dentro do agro. Então, CPR Financeiro 2001, títulos do agro 2004. Então, não pensando só na produção, mas também nos títulos armazeneiros, pensando também nos títulos bancários, nos títulos de securitização, enfim, ao mercado de capitais. Tudo isso ali a gente teve uma evolução muito, muito grande, né? Mas eu diria para vocês que, olha, a partir da lei do Agro 1, que é a 13986, ela de 2020, depois tivemos a lei do FIAGRO em 2021, depois tivemos a lei do Agro 2 em 2022, tivemos o Marco Legal de Garantias em 2023, fora todas as regulamentações e normas que a gente teve aí de mercado financeiro e capital, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, CVM. Então, assim, nós tivemos realmente, eu diria, uma revolução, né, nos últimos 5, 6 anos do crédito ou do arcabouço jurídico normativo do crédito no Brasil. E isso, pessoal, para a gente que estuda e que atua todo dia com isso, não é fácil. O que a gente propõe aqui para vocês, e que vai estar no nosso curso, horas e horas disso, é mostrar para vocês isso em detalhes com quem vive isso no dia a dia. Né? Então, tanto com executivos quanto com profissionais acadêmicos, que tanto na parte doutrinária quanto na parte jurisprudencial vivenciam isso no seu dia a dia. Eu posso dizer que isso é um ponto fundamental do que a gente tem buscado trazer aqui para vocês. E aí nós começamos a ver uma série de coisas muito interessantes, né? Vou citar aqui rapidamente, até pegando um pouco o gancho do próximo item de garantias. Nós vimos nesse período, por exemplo, a consolidação da utilização da alienação fiduciária de produtos agropecuários. Né? Quem está um pouco mais de tempo no setor vai lembrar que a gente sempre falou em penhor e hipoteca. Penhor e hipoteca. Quantas vezes, né, Lucas? A gente ali passou noites virando noites analisando certidões de penhor do livro 3. Lembram disso, pessoal? Hipoteca, tudo garantias que sempre tiveram e ainda têm seu papel relevante, foram inclusive de alguma forma alteradas aí, principalmente hipoteca, enfim, mas teve alterações recentes, mas não se mostravam a melhor garantia possível. Então, a alienação fiduciária de soja, de milho, de café, de algodão, tive a oportunidade de estudar muito a fundo isso, foi aí objeto da minha dissertação de mestrado. É algo que a gente conseguiu mudar a legislação e tenho certeza que hoje o mercado de crédito, independentemente se é o credor, se é o devedor, se é um terceiro regulador, mas no final o mercado do crédito ele saiu ganhando com essa alteração legislativa testada já na jurisprudência, com uma doutrina razoavelmente robusta sobre o tema, né? Ainda pode ser desenvolvido, mas me parece que aquele que ainda está lá no penhor, lá na hipoteca,
olha, essa é uma das coisas que a gente vê nas estruturações que a gente deixa isso cada vez mais para trás. Ah, mas Rafael, então todas as operações não dá para usar mais penhor, não dá para usar mais hipoteca? Não, não é isso. Há estruturas e estruturas que você tem que se verificar sob medida, tailor-made, né? Feito ali sob medida para aquela estrutura. Mas, no geral, com políticas gerais de crédito, realmente essa é um caminho que foi mudando é, paulatinamente, eu diria, dos últimos 5, 6 anos para cá, para a alienação fiduciária de produtos agropecuários. Ela é muito mais forte, ela é prevista em lei, na lei de CPR, através da alteração da lei do Agro 1, da 13986. Então, essa já é um dos pontos. Se você está com a sua política de crédito, se você está com toda a sua análise apenas em penhor e hipoteca, cuidado, já tem coisas melhores no mercado, estruturas melhores que podem ultrapassar, eu diria, a efetividade da sua recuperação de crédito, da prevenção, né, também acaba uma garantia mais forte, mais rápida na sua execução, ela também inibe o inadimplemento, né? São o que a gente chama no direito dos incentivos, né? Então, e na economia também, nos incentivos, né, de não inadimplir, né? Então, isso acaba trazendo também essa possibilidade, né, de redução, de mitigação aí de riscos para a operação de crédito especificamente desenhada. E isso é uma coisa importante, Rafael. Num cenário como esse, né, a gente vem aí, como você muito bem colocou, um aumento proporcional, né, no número de pedidos de recuperação judicial desde 2022. Ano a ano, a gente tem tido um aumento significativo, 24, muito forte, 25. Batemos aí no terceiro trimestre de 25 um número recorde de pedidos de recuperação judicial, e essa estrutura, né, de garantias, né, para os agentes econômicos, para os credores que que começaram a usar essas inovações legislativas recentes para melhorar, né, a qualidade das suas garantias, também para a recuperação judicial, isso tem sido, né, ou tem feito uma diferença enorme, né? Você falou aqui da garantia fiduciária, né, da alienação fiduciária de bem imóvel, fungível, enfim, você trouxe essas alterações. Lembrar, né, a própria modificação no artigo 11 da lei de CPR, que vai trazer para as operações de barter também uma cara diferente, né? Quer dizer, vai deixar cabalmente expresso em lei que é o caráter extraconcursal, né, do crédito e das garantias no âmbito ali de uma operação de barter representada por uma CPR física. Então, para os credores que vêm em toda a estruturação aqui do processo de concessão de crédito, também utilizando da inovação legislativa para criar operações mais robustas, né? Utilizando essas inovações, sem dúvida nenhuma, isso também tem sido muito diferente ou tem sido muito mais eficiente para esses credores, mesmo numa situação em que a recuperação judicial é pedida e ele pode, né, aí, ressarcir seu crédito sem submeter aos efeitos da recuperação judicial. Perfeito, Lucas. E aí, eu acho que a gente tem um ponto bem relevante que o Lucas comentou: barter e garantia fiduciária dentro da CPR. Eu acho que essas três coisas é o que eu tenho mais visto num ano tão difícil, especialmente com juros altos, como eu já disse, né, com crédito mais restritivo. As operações de barter ganham força e são uma ferramenta fundamental para o produtor rural, especialmente para fazer gestão de riscos, já que ele não faz normalmente hedge de preço, já que ele não tem esse ferramental muitas vezes, ou não tem essa preocupação. A operação de barter, eu diria que é fundamental nesse momento. Então, se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas para 2026, eu apostaria nas operações de barter e, sinceramente,
com a CPR fortalecida, mais ampla, né? Então, as alterações que tivemos na CPR foram muito fortes, foram bem grandes. Eu diria que a gente tem um novo regime jurídico da CPR desde 2020 para cá, com todas as alterações que foram feitas. A essência, lá desde 94, está lá, né? Então, quem atua há muito tempo, quem atua nesse antigo regime, não está fora da realidade, pelo contrário, isso continua forte. Mas há outras possibilidades, há outros elementos que trazem aqui uma robustez jurídica muito grande para a CPR como principal instrumento, eu diria, da operação de barter, que por sua vez traz uma gestão de risco muito grande a favor do produtor rural, como eu também já disse. Então, combinando isso com as garantias fiduciárias, me parece que esse é o novo caminho, né? Sei das dificuldades, né, enfim, ainda de alguns cartórios de registro, sei também de algumas dificuldades de estruturação, né, às vezes já tem um penhor de primeiro grau, então, dependendo da operação, você acaba pegando um penhor de segundo grau, enfim, nós entendemos, vivenciamos, como a gente já disse aqui todos os dias, esse tipo de estruturação. A gente sabe que não é algo automático, mas olhem, revisem as políticas de vocês, revisem as estruturas, avaliem efetivamente a possibilidade de combinar essas três coisas, né? Uma CPR robusta, forte, com todos os registros bem feitos, tanto da garantia quanto do título lá nas entidades autorizadas pelo Banco Central, né, para depósito ou registro, façam na medida do possível as garantias fiduciárias de forma correta, façam uma correta avaliação dos documentos necessários, documentos de suporte são fundamentais para essa estruturação, mas eu diria que esse trinômio que eu comentei aqui de CPR, operação de barter e garantias fiduciárias, eu posso dizer que traz uma robustez muito grande aqui para as operações de crédito no agronegócio. O Rafael, só para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo aqui, porque é óbvio que 1 hora a gente não conseguiria esgotar nenhuma dessas sugestões, enfim, estamos aqui pincelando, né? Você fez aqui percorreu realmente esse período de intensas modificações legislativas, de aprimoramento do regime de garantias, né? Acho que a gente teve muita coisa boa que veio para dar mais segurança jurídica, né, à concessão de crédito no agro, mas é natural que a gente não tem como esgotar ou entrar no detalhe de todas as coisas que você está colocando. A ideia do MBA é fundamentalmente essa, né? É que a gente possa ter para cada um desses temas um professor que viva isso na prática. E é uma característica comum de todos os cursos da Harvard, e nesse MBA não seria diferente. É assim também no nosso LLM em Direito do Agronegócio. Cada professor responsável por cada um dos temas do programa é um executivo ou uma executiva de empresa, né, de uma cooperativa, é alguém de uma atuação muito especializada, e a interação no MBA, a ideia é que a gente possa trazer, discutir casos, discutir estruturas, ouvir dos alunos, né, o que tem sido feito, né, nas respectivas organizações, e a partir daí, né, construindo um conhecimento que é ao mesmo tempo teórico, né, porque vai ter aqui todo o arcabouço teórico por trás do raciocínio, mas muito prático, né, e incrementado, obviamente, com a experiência dos nossos alunos, que também são todos pessoas, né, agentes de mercado. Então, só para deixar claro que aqui a nossa pretensão não é, e nem seria, né, possível esgotar, né, ou aqui trazer o aprofundamento de nenhuma dessas considerações que a gente está fazendo. É isso mesmo, são horas e horas de aulas, de debates, de estudos de casos que a gente tem durante o curso para chegar a um detalhamento muito maior do que nós estamos pincelando aqui, sem dúvida. Para concluir aqui, deixar a minha palavra aberta,
Tony, Maíra, para perguntas nossos colegas que estão conosco. Eu só destacaria aqui, para finalizar, a parte de monitoramento, fundamental, cada vez mais importante, cada vez com mais tecnologia para nos facilitar a vida, né? Então, aquela ideia de só ter, né, o pessoal do campo olhando à distância uma vez por ano, duas vezes, uma quando planta, outra quando vai colher, já não faz muito mais sentido. E eu posso dizer para vocês que tem muita tecnologia boa, muita coisa interessante aí que pode ser utilizada para facilitar. E o monitoramento é fundamental. Quem chega primeiro bebe água limpa, saibam disso. Então, essa é a prática pura de quem consegue chegar primeiro, faz o arresto primeiro, faz a busca e apreensão primeiro, consegue efetivamente ter uma efetividade muito maior, né? E a cobrança, ela vai muito em linha também com a estouração e o monitoramento. Se vocês não tiverem uma cobrança ágil, se vocês não tiverem já tudo preparado para fazer a cobrança, para fazer a renegociação, muitas vezes é necessário, e você também fazer uma boa renegociação também sai na frente. Então, tudo isso é muito importante e é só com uma estrutura jurídica robusta, com uma estruturação financeira também muito importante, é que a cobrança ela vai surtir efeito. Caso contrário, a gente vai cair aqui no último item do nosso bate-papo, que é inadimplemento e crise. Falar em crise, a gente está falando aqui de insolvência, estamos falando de recuperação judicial, extrajudicial, que cada vez também ganha mais corpo, até falência, a gente tem visto alguns grupos, não só, né, estamos falando aqui não só de produtores rurais, mas também de revendas, também de cooperativas de liquidação extrajudicial, mas buscando muitas vezes recuperação judicial. Então, a crise aqui a gente vai deixar mais para o pessoal da quinta-feira, a aula de quinta-feira, eles vão falar com um pouco mais de destaque para vocês aqui. Mas o inadimplemento é algo muito importante, né? Muitas empresas falam o kit arresto, né? O kit recuperação de crédito, já são ferramentas ali mais ou menos prontas, com sinais, indícios, né, de deterioração da situação do devedor. Então, assim, preparem-se para isso, porque esses pequenos ajustes fazem toda a diferença depois na parte de recuperação e inadimplemento e medidas judiciais cabíveis, cautelares, arresto, sequestro, busca e apreensão. Tudo isso acaba sendo muito relevante. Qual a medida judicial? Eu sei que isso acaba ficando muito mais com o jurídico de vocês, né? Que o nosso público aqui é muito mais de crédito, mas acompanhem com o jurídico as discussões também, que são muito interessantes. Então, tem uma discussão muito legal, um julgado recente do STJ, trazendo, por exemplo, que uma empresa que entra com a execução para entrega de coisa, portanto, ela foi buscar efetivamente a entrega do produto, objeto da CPR, por exemplo. Se ela não conseguir e ela converter isso para a quantia certa, e aquilo era objeto de garantia fiduciária, né, de alienação fiduciária de produto agropecuário, isso não tira a extraconkursalidade que o Lucas comentou. Então vejam que interessante, isso é um debate bem técnico, bem jurídico, a ideia é que não é que vocês saiam daqui com esse entendimento completo, mas só para trazer para vocês que esse é é uma típica discussão jurídica que vocês vão enfrentar na empresa de vocês. Né? Você vai buscar a garantia fiduciária, você fez o monitoramento, você quer ir atrás, se você tiver sucesso, poxa, muito bem, você vai conseguir, mesmo que esteja em recuperação judicial, você vai conseguir retirar, em princípio, aquele produto e vai recuperar o crédito. Mas se não tiver, e se não, você não encontrar por algum motivo, você pode converter isso para a quantia certa, continuar cobrando e ainda assim aquele crédito, se for objeto de barter ou de financiamento, se tiver a CPR registrada, enfim, tudo direitinho, é possível continuar cobrando. Então vejam que interessante, esses são debates que a gente traz normalmente em estudos de casos, de forma muito didática, estou falando aqui muito rapidamente, obviamente que a gente falaria isso com muito mais calma e trazendo aqui elementos para vocês, para fomentar o debate entre os alunos com os professores que são da nossa grade do curso. Não sei se... Como Lucas, diga. como última mensagem, né, antes da gente abrir aqui para que vocês possam interagir, todos os passos aqui, todas as etapas da concessão de crédito, na minha visão,
é muito importante que o jurídico possa acompanhar, né? É muito importante que o jurídico ele possa não só cumprir o papel essencialmente, né, do advogado, que é preparar os contratos, a estrutura das garantias, a formalização do negócio jurídico em si, mas que ele possa acompanhar toda a parte cadastral, né? Há uma série de sistemas hoje de reunião de informações que são importantes para acender ali uma luz amarela no ato da concessão do crédito. Há uma série de movimentos societários, quer dizer, movimentos jurídicos que um determinado tomador de crédito começa a fazer quando ele está vislumbrando, né, uma eventual inadimplência, quer dizer, o sujeito vai tomar um recurso, mas já está se preparando juridicamente para o dia seguinte em que ele não vai pagar essa operação. Eu acho que os advogados, e principalmente os advogados que são especializados em operações de crédito no agro, como a gente tem visto muita coisa, né, em situações diferentes, é possível que o advogado possa dar ideias desde a etapa inicial, né, na concessão desse crédito, que torne essa concessão mais segura, trazendo ideias que talvez não sejam tão óbvias, olhando situações que talvez não acendam uma luz amarela, senão para um advogado. Trazer essas inovações, se valer das inovações legislativas que nós comentamos. O curso tem uma coisa também muito interessante, a gente poder trabalhar estudo de casos. Tem muita coisa que nós, como advogados, eu, Rafael e demais advogados do MBA, a gente enxerga na briga dos tribunais, no litígio propriamente, a gente testa as estruturas, a gente já sabe que tipo de estrutura vai dar certo quando os problemas deles acontecem, né? Ou quando você precisa, enfim, de um pedido cautelar para fazer um arresto. Eu acho que, como a gente consegue testar essas estruturas todas, também a gente consegue ter uma visão de como melhorar os contratos, as CPRs, eventualmente uma determinada cláusula que a gente já sabe que lá na frente pode trazer uma discussão. Então, olha, vamos antecipar. Então, há uma série de coisas que eu acho que fazem com que a participação do jurídico em todas as etapas da concessão de crédito seja tão importante e que a gente vai ter a oportunidade de falar com riqueza de detalhes, com exemplos aqui para vocês no MBA. Rafael, eu acho que era pouco isso, né, do que eu queria trazer. Deixar o pessoal, então, à vontade, talvez aqui para trazer perguntas objetivas sobre o curso. Pessoal, a gente já debateu um pouquinho aqui no chat, não sei se o Rafa teve tempo aí, enquanto o Lucas falava, ou o Lucas antes, de dar uma olhada aqui no chat. O pessoal está falando também das dificuldades de registro, dificuldade na formalização, escassez de garantias, as pendências que ficaram aí em safras anteriores, custo, detalhes, por exemplo, de biológicos também, que a Aline trouxe aqui. Eu até expus para ela que já ouvi bastante a questão do seguro de crédito, né? Principalmente para biológicos por conta da margem, enfim. Mas estamos aqui nos bastidores debatendo também. Chegou um Q&A só do Paulo falando que produtores rurais estão cada vez mais relutantes em fornecer garantias nas negociações. Como é que vocês estão por aí? Bom, posso começar por aqui. Eu não sei se eles estão relutantes, porque eles sabem que para ter acesso ao crédito vão ter que ofertar garantias, né? Dificilmente você vai ter um crédito clean, né? Um crédito limpo. Mas eu acho que eu vi outro comentário rapidamente aqui agora também, que talvez seja mais relacionado, pelo que eu tenho visto mesmo, produtores que já estão com ônus anteriores, né? Então, de safras anteriores estão carregando dívidas, carregando garantias de outras estruturas, e eles acabam, por isso, não tendo tanta disponibilidade para ofertar garantias novas, né? O que eu posso dizer é que esse tipo de produtor ele vai precisar renegociar, né? Ele vai precisar renegociar com os devedores, os credores antigos dele, é,
Não recomendo, sinceramente, utilizar de qualquer forma, a todo e qualquer momento, a recuperação judicial. Temos visto aí bastante gente que entra e depois se arrepende. Como o Lucas bem comentou, é algo legal, é uma estrutura que existe em maioria dos principais países do mundo. Para alguns casos em específico, sim, me parece que é a última solução, mas é a última. Realmente deve ocorrer a possibilidade de renegociação, e aí, né, as empresas como credoras, elas também têm que estar abertas a essas renegociações. Muitas vezes você vai fazer uma nova garantia, ou você vai fazer uma revolvência daquela garantia anterior para um novo crédito. Às vezes você vai dar um pouquinho mais para recuperar o passado, e aí você vai fazer um monitoramento melhor daquela garantia, porque o risco é um pouco maior, mas ainda assim é melhor do que deixar, por exemplo, muitas vezes o produtor ir no canto da sereia da recuperação judicial fácil, com haircuts enormes e com pagamentos facilitados, né? Uma primeira visão, é claro, todo mundo faria, todo mundo quer, mas não é para todos. É um remédio muito forte, amargo, que deve ser utilizado com parcimônia, na minha visão. Então, concordo, tenho visto isso também de garantias. Não tem sido fácil, como eu disse, a conjuntura é difícil realmente, mas há muitas oportunidades, tenho certeza, e a gente tem visto as empresas e especialmente os times de crédito olhando com muito cuidado, né, e buscando aí os melhores produtores, os melhores parceiros comerciais aí para fazer negócios. Excelente, gente. Temos mais 3 minutinhos. Chegou mais uma pergunta, ó. É do Renato Santos. CPR com vigência para mais de uma safra para ser utilizada em caso de renegociações de débito é seguro? No caso de sair de uma possível RJ, essa CPR de preferência física com penhor e alienação atrelada a um barter torna-se um bom instrumento? Pode se tornar um bom instrumento. eh, não é tão simples assim, né? Assim, da forma que foi escrito, acaba tendo, eu diria, uma facilidade que a prática vai mostrar que não é tão comum assim. Mas é possível a CPR ela ter vencimentos em vários anos. Eu diria que você deixar ela lá na frente, 2, 3 anos, né, aí não. Ela tem que casar, esse é um dos principais pontos, ela tem que casar com a safra, né, tem que casar direitinho ali com os momentos de entrega efetiva. Pelo menos é isso que a gente tem sempre trazido aqui no nosso dia a dia, mas eu posso dizer para você que é uma boa ideia. A ideia tem que ser trabalhada, organizada, mas pode ser um bom caminho, né? Cuidado também que eu vejo muita gente, vamos colocar penhor e alienação fiduciária junto sobre o mesmo produto. Eu sou um pouco contra isso, tá? Isso pode ser questionado. Escolha uma. Se possível, a alienação fiduciária me parece ser mais forte, mais robusta, a depender do caso, a depender da situação concreta. Se não, vá no penhor firme, né? Mesmo o penhor no caso de adiantamento em dinheiro ou operação de barter, também está fora naquele artigo que o Lucas bem comentou, o artigo 11, então vocês conseguem sair por aí também. Maravilha. Lucas, quer Bom, complementar? eu Temos quero mais só duas pegar, aqui. eu quero pegar o gancho anterior aqui, só para deixar isso bem claro, né? O instrumento da recuperação judicial é um instrumento, como eu falei, foi importante, né? E se bem utilizado, pode ser de fato uma coisa muito importante para aquele que tenha uma crise econômico-financeira sair dela. Nós estamos vivendo um momento em que, infelizmente, esse instrumento ele está sendo utilizado como uma estratégia para, de certa forma, sair de situações que poderiam ser evitadas com renegociação, enfim, com venda de ativos, né? E a gente tem visto, né, que há tribunais, inclusive de justiça, a própria atuação do próprio CNJ tem começado a coibir essa proliferação do uso discriminado das recuperações judiciais. Então, é a última medida, sim, né? A última medida mesmo, né? Tem que ser muito bem avaliada nas suas consequências. Essa proliferação de pedidos de recuperação judicial vem tendo um efeito muito nocivo para todo o sistema privado de financiamento,
né? Há escassez agora de crédito, né? O crédito está muito mais seletivo, o que também é natural. A gente tem juro tão alto, né? Por que que você vai, né? Então, conceder crédito arriscado se você consegue ter grandes ganhos financeiros com pouco risco? Ponto é, tudo isso a gente vai ter a chance de falar com riqueza de detalhes como é que faz essa concessão de crédito num ambiente como esse, da forma mais segura, com estruturas testadas, né, e trabalhando operações e casos práticos. É isso. Excelente. Obrigada. A gente tem aqui mais umas três perguntas. Tem uma, Ana Paula, que a gente até que acabou de chegar aqui. Qual a melhor garantia? Alienação fiduciária ou penhor de grão? E eu lembro que eu falei lá no comecinho. Não vale perguntar qual que é a melhor garantia. Até vale, mas a resposta vai estar no nosso curso, que é um debate profundo, não é tão simples assim. E aí eu vou responder facilmente, hein, gente? Depende. Respondido? Uma boa advogada, tá vendo, Maíra? Você nem fez direito, mas já sabe a melhor Nem sou resposta. advogada, mas eu sei que depende. Eu já ouvi tanto essa resposta. Ó, rapidinho para a gente finalizar. Bruno comentou, ele é de avaliações e perícias de Ribeirão, e ele comentou que eles estão enfrentando dificuldade em aceitação do produtor em oferecer garantias, além de muitas travas por apontamentos do PRODES nas áreas rurais. E o Kim pergunta: como fica a execução de uma alienação fiduciária de imóvel rural que não possui georreferenciamento certificado? Na prática, como ocorre a demarcação da área consolidada em caso de discussão? Ô, Maíra, eu só tenho para te dizer o seguinte: a gente já tem bons alunos. Tragam, por favor, esses casos no primeiro dia de aula e a gente vai ter um prazer enorme de perpassar ponto a ponto de cada uma dessas dúvidas complexas. Respondeu. Tem aqui, ó, tem alguém perguntando sobre RJ. RJ, falando de RJ aqui, a gente vai falar de RJ na quinta-feira. Então venha na quinta-feira, às 7h30, que estaremos aqui. Faremos um desfecho, Rafa, Lucas. Gente, eu chamo o Rafa de Rafa, porque ele é Rafa há muitos anos, tá? Mas é o Dr. Rafael. Não tem problema, imagina. Não, só quero agradecer realmente esse tempo com vocês, muito bom. Gostei bastante dos comentários, consegui aqui ler rapidamente. Realmente tem material muito interessante para os nossos debates, para o nosso curso. Então venham conosco, vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso. A gente tem vivenciado há muito tempo, não só o agro no dia a dia, mas também nas salas de aula. Então a gente tem aqui um público muito interessante, com perguntas muito legais. Tenho certeza que todos, inclusive nós aqui, vamos aprender muito nesse debate. Então, é por isso que eu dou aula, é por isso que o Lucas e eu estamos aqui nessa jornada há tanto tempo. É muito mais para a gente aprender cada vez mais e trocar um pouquinho de experiência com vocês também. Então, venham conosco, que não tenho dúvida que a gente vai aumentar o nosso crescimento, o nosso conhecimento aí profissional e pessoal. Muito obrigado. Vocês que estão aqui, gente, aproveitem, venham amanhã para a aula do Davitelio, venham na quinta-feira para o webinar sobre recuperação judicial. Estaremos todos juntos a partir das 7h30, né, finalizando aí perto de 8h30. E teremos uma condição ultra especial para quem realmente for fazer o MBA. Ó, o Tony colocou aí para nós, se vocês quiserem saber mais, vão lá no Forms, mas realmente é uma porcentagem de desconto bem legal para a gente realmente fechar a turma e iniciar esse MBA na data que a gente previu lá atrás. Lucas? Bom, é isso, pessoal. Agradecer demais o interesse de vocês. Muitos temas quentes, obviamente, sobre crédito em 2026. Tem muita coisa para discutir, muita coisa jurídica para discutir também. A gente está à disposição de vocês. Espero encontrar vocês na Harvey. Vocês têm a chance também de conhecerem as dependências físicas da Harvey em Ribeirão Preto. Vai ser um grande prazer receber vocês. Vocês vão ver que é uma escola 100% voltada ao agronegócio, grandes profissionais que estão lá dando aula, né? Nós temos lá o nosso diretor-geral, o Beto Fava, tem o professor Marcos Fava Neves, eu e o Rafael estamos lá também no LLM em Direito do Agronegócio. Aproveita e já dá a dica para o pessoal do jurídico das empresas para conhecer o LLM em Direito do Agronegócio. Parabenizar a Maíra, realmente, o programa do MBA, Maíra, maravilhoso, não podia ser com outra entidade que não
com o Conacred. Parabéns e estamos à disposição de vocês, esperando vocês aqui no MBA. Abraço, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Rafa, já deu tudo certo, também vai ser um sucesso. Obrigada, gente. Boa noite. Dione, vai ter 3 encontros presenciais no MBA como um todo, um por semestre, tá? Vem com a gente que a gente pode tirar todas as dúvidas de vocês. Até amanhã, pessoal. Boa noite.